Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aí a essa nossa live da noite de hoje. E hoje com o tema a terapia quântica para destravar e ativar o indivíduo, o ser humano. Então várias pessoas têm me procurado aí, mandado mensagens, né, perguntando como é que podem as próprias pessoas se destravar e ativar a sua energia, né? Então essa live dessa noite de hoje, ela vai tratar desse tema e que eu vou estar passando para vocês alguns elementos, algumas questões que podem ser feitas em autoaplicação, né, para que vocês possam tentar identificar as suas causas raízes das travas e dos problemas que vocês carregam aí, ou das dificuldades com a questão de prosperidade, a questão profissional e até a questão de relacionamentos. Ok, pessoal? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Natália, Renata, Cristina, que sempre está aí, Ana Paula, todas as pessoas que vêm nos acompanhando aí, Luciana, Mirange, que tem nos acompanhado aí sistematicamente, né? Eu tenho muita gratidão por todos vocês aí. Então, se a gente imaginar uma consciência, né, um indivíduo que está nessa trajetória aqui no nosso planeta escola, e às vezes inúmeras vezes eu faço às vezes a cabala das pessoas, faço a análise numerológica, e no mapa numerológico, na análise numerológica, parece que a pessoa tem um potencial gigante. Ela veio com toda uma bagagem de dons, né, de elementos fortes para poder exponenciar em todos os campos da vida nessa existência. Vem até com, eu diria, até merecimento de existências passadas para poder nessa existência conseguir exponenciar em todos os campos da vida, né? Mas aí a pessoa às vezes não consegue. Passa por dificuldades, às vezes se sente travado, em alguns momentos olha para si, e principalmente isso acontece entre os 35, 40 anos, né? Que inconscientemente a pessoa começa a questionar quem ela é, ou seja, começa a questionar quem ela está e quem ela é na verdade, quem que ela deveria ser ou quem que ela gostaria de ser. Porque o ser humano ele nasce intacto, ele no momento da concepção ele é concebido de uma maneira, entre aspas, perfeita, né, do ponto de vista da consciência. E aí, devido a todos os bombardeios que a pessoa recebe ainda dentro do útero da mãe, ou às vezes por ambiente hostil, que a mãe passou algum problema, alguma dificuldade, às vezes dificuldade financeira, passou por necessidade, ou recebeu um tratamento abusivo pelo marido, ou ela mesma rejeitou aquela criança, uma série de problemas que você tem, essa criança já começa, o HD dela, né, o disco dela já começa a ser gravado com determinadas situações e ela começa a ser moldada através desse ambiente a ser alguém que ela não é na realidade. Quando a pessoa vai evoluindo, tal, passa por todo o seu desenvolvimento, vai chegando na maturidade, por volta dos 35, 40 anos, aí aquilo tudo entra em colapso. É quando vem as depressões, as crises do pânico, as questões de bipolaridade, e a pessoa um momento está alegre, outro está triste, e todas aquelas questões, e começa a questionar quem ela é, onde ela está trabalhando, com quem que ela está se relacionando, e a pessoa entra num conflito muito grande. Por quê? Porque a centelha divina dela, que é a fagulha de Deus, que é aquela centelha do vácuo quântico que está dentro dela, do todo universal, começa a tentar levá-la para a sua posição, para aquela posição, a sua realidade alternativa que é para o seu bem maior. E vem a resistência do ego, isso começa a se chocar, a mente inconsciente com a superconsciente, e a consciente no meio desse negócio, e aí começa a entrar em conflito. Então, aí as pessoas se perguntam, Érico, mas como que eu posso entender o que está acontecendo comigo? Então a gente vai tentar construir aqui hoje um raciocínio para que vocês possam, de alguma maneira, se
analisarem, para que vocês possam tirar algumas conclusões e ver se... Boa noite, Renata. Boa noite, seja bem-vinda. Para ver se vocês conseguem... Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Tá? Para ver se vocês conseguem ressignificar, ou às vezes, se tiver consciência daquilo que está causando mal, na verdade, buscar ajuda com uma terapia, com um terapeuta externo e tal. E no caso aqui hoje nós vamos falar da TQA, que é o método que a gente desenvolveu aí, né? E que tem se mostrado bastante efetivo em consultório e atendimento na questão da ativação da energia das pessoas para que as pessoas possam realizar seu salto quântico. Então, posto isso, quando a pessoa olha para si, boa noite, Tina, boa noite a todos, e lembrando que a pessoa às vezes faz uma busca exterior, ela começa a buscar muitas vezes consumo, muitas vezes balada, muitas vezes questões de bebida, muitas vezes questões de amizades, muitas vezes questões de, às vezes, sexo, né? Não diria promiscuidade, mas tem vários parceiros ou parceiras, e essa busca, na verdade, ela está sendo feita no local errado. Na verdade, a busca tem que ser feita no interior, para que a gente se encontre e para que a gente tenha uma estabilidade, tenha um equilíbrio entre os nossos corpos e as nossas mentes. A gente tem que buscar esse equilíbrio dentro da gente, tá? Então eu já falei aqui um pouquinho há um tempo atrás sobre as questões da escala Hawkins do nível da consciência, que essa escala foi uma benção para os terapeutas, porque ela mostra exatamente essa hierarquia entre os sentimentos e as emoções e o que está mais profundo em relação aos outros, e aí a gente consegue, a partir dessa escala, localizar onde a pessoa está trabalhando, né? Onde ela está focada, onde ela está vibrando, e a partir daí a gente consegue ressignificar a pessoa, localizando isso, dar um comando para retirar esse sentimento ruim, e a gente conseguir fazer o download de um sentimento que seja bacana e que aproxime a pessoa, aproxime o indivíduo da vibração do todo universal, que aí a pessoa tem que estar sintonizada com amor, com a gratidão, com a alegria, que é 500, 516, 525 na escala Hawkins, e passando aí para o amor incondicional, que aí é um estágio acima, né? Que aí já está vibrando num nível de consciência muito bacana, e que a pessoa, quando está nesse nível, ela atinge o que a gente chama de consciência crítica, e a partir daí ela começa a co-criar com o universo de maneira consciente, consistente e sustentável. Tudo que a pessoa pensa, acontece. Ela começa a atrair isso devido ao grau de energia que ela está gerando através dos seus pensamentos e sentimentos, né? Pensamento e sentimento. Então, posto isso, a primeira coisa que a pessoa, eu acho que é interessante a pessoa verificar se tem algum tipo de trava, é ela descobrir se ela se ama. Né? Será que eu me amo? Você pergunta para a maioria das pessoas, você se ama? A pessoa fala, eu me amo. Eu me amo. E quando você vai checar, você vai tirar a prova disso, a pessoa não se ama. E muitas vezes a pessoa nem sabe o que é o alto amor. O que é mais difícil é isso. A pessoa, às vezes, ela não se ama, e além de não se amar, ela não sabe nem como é para se auto-amar. Então, o que a gente vai passar aqui agora é um mecanismo muito simples, um teste sinestésico, para que as pessoas possam fazer e se testarem. Né? A primeira coisa que a gente vai descobrir é qual que é a nossa mão dominante. Como é que você descobre qual que é a sua mão dominante? É a mão que você tem o controle maior dela. Então, se você, por exemplo, come com a mão direita ou com a mão esquerda, se você faz algum exercício, escreve com a mão direita ou com a mão esquerda, você consegue perceber se você é destro ou canhoto, mas muitas pessoas são forçadas a assumir essa posição, porque antigamente não era legal a pessoa ser canhota. Então, quando a pessoa demonstrava ser canhota, os pais obrigavam, a escola obrigava, a pessoa era forçada a usar a mão direita. Então isso causa algum tipo de distorção, inclusive com alguns problemas de cunho aí energético e até de cunho psicológico aí, porque ela está sendo alguém que ela não é. Então como é que você faz para descobrir qual que é a sua mão dominante?
canta parabéns mentalmente para você mesmo. Olhando para frente, você canta parabéns para você mesmo. Parabéns para você, tá? E observe qual mão sua ficou por cima no parabéns. Se ficou a mão direita por cima na hora que você está batendo palmas no parabéns, essa é a sua mão dominante. Se você ficou com a mão esquerda sobre a direita, então a sua mão esquerda ela é a dominante. Independente se você escrever com a mão direita ou com a mão esquerda, ok, pessoal? Porque pode ter sido uma situação forçada. Às vezes a criança tende a ser canhota, mas aí antigamente, pelo menos na minha época, a escola não aceitava isso. Então era um massacre em cima da criança, da família, das pessoas, para que elas pudessem escrever com a mão direita, comer com a mão direita, etc. Tá? Então, uma vez que você descobriu qual que é a sua mão dominante, aí o teste sinestésico que a gente vai propor são 2 tipos de testes sinestésicos. Com a mão não dominante, você faz isso aqui. Junta a almofada do dedo da mão direita com o dedo indicador com a almofada do dedo polegar. E faz esse movimento aqui. Tá? Aí com o seu outro dedo da mão dominante, o indicador, você coloca dentro desse orifício. E aí você vai calibrar o teste. Como que você vai calibrar o teste? Você segura dessa maneira e você vai falar ou mentalmente ou em voz alta. Sim. E você avança o dedo com uma determinada força. E você vai calibrar essa força. Tá? Não. E você vai forçar com o dedo até o momento que o dedo passa. Ele consegue abrir os seus outros 2 dedos, ele passa. Essa força que você colocou, falando não, e o dedo conseguiu passar, é a força que você vai utilizar nos seus testes. Tá? Então, repetindo, a primeira coisa que a gente faz é descobrir qual que é a nossa mão dominante. Como é que você faz para descobrir qual que é a sua mão dominante? Você bata palmas como se você estivesse cantando parabéns para você mesmo, mentalmente. Começa a bater palmas de uma maneira rápida. E você observa qual a sua mão que ficou por cima. Se a mão direita ficou por cima, a sua mão dominante é a direita. Se a mão esquerda ficou por cima, a sua mão esquerda é a dominante, a não dominante. A mão dominante, se ela ficou por cima. Então, o que você vai fazer depois disso? Você vai fazer o teste sinestésico. Como é que você faz o teste sinestésico? Você faz junta os 2 dedos, o dedo polegar e indicador da sua mão não dominante. No meu caso é a mão esquerda. Tá? Pode ver que meu relógio está aqui na mão esquerda. Então, o que acontece? A partir disso aqui, você vai colocar o outro dedo da mão dominante dentro do buraco que você fez aqui com os dedos. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai falar mentalmente ou em voz alta, sim, e vai avançar com o seu dedo. Tá? Sim, avança com o seu dedo. Você deve ter tônus muscular e não deixar o dedo passar. No momento que você fala não, você não vai ter tônus muscular, porque toda vez que o seu inconsciente não concorda com algo, ele bloqueia o tônus muscular e aí o dedo passa. Então o que acontece? Você vai testar sim, sim, não, não, sim, sim, não, não, sim, não, sim, não. E vai fazer essa repetição até o seu teste estar calibrado. Ok, pessoal? Aí você vai incrementar o teste, tá? Eu vou falar, meu nome é Eric, tive tônus muscular. A resposta foi positiva. O meu nome é Maria Cristina, o dedo passou. Então, quando o meu inconsciente não concorda com o meu consciente, eu não tenho tônus muscular e o dedo abre. Então, esse teste fica negativo. Ok, pessoal? Meu nome é Eric. Não passa. Eu estou botando força aqui. Vocês não estão percebendo, mas eu estou colocando força. Meu nome é João. O dedo passa. Não tem tônus muscular para segurar o dedo. Ok, pessoal? Então, posto isso, você calibrou o seu teste, você pode fazer com o dedo assim ou pode fazer dessa maneira. Faça um anel com o dedo, com a mão dominante e deixa o dedo, essa parte aqui do dedo, bem no encontro dos outros dedos. E você faz a mesma coisa. Então pode fazer assim ou pode fazer um anel e fazer o mesmo movimento. Tá?
funciona da mesma maneira. Posto isso, calibrou o teste, você fez a calibração do seu teste, então você descobriu a força que você vai utilizar para testar. Aí nós vamos testar coisas mais profundas. Aí eu vou testar comigo mesmo. Você vai falar para você, com bastante honestidade, você tem que ser honesto, e de preferência fecha os olhos, tá? Aí você pode dizer, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me respeito, eu me respeito. Aí eu vou falar, eu odeio a Patrícia. Aí não tem tônus muscular, porque ele não concorda, então o dedo vai abrir, tá? A colega está perguntando aqui que falei não, ele abriu. Falei sim, não abriu. Por quê? Então é o que eu estou te falando. Quando você tem uma negativa, o inconsciente desconhece a palavra não, desconhece o futuro. O inconsciente só reconhece a afirmação. Então quando você falou sim, não abriu, é porque você tem tônus muscular, ele está concordando. O seu inconsciente concorda. Quando você fala não, ele abre, porque você não tem tônus muscular, porque ele desconhece o não. Ok? Então tá certo o que aconteceu aí. Você falou não, ele abriu. Você falou sim, não abriu. Tá perfeito o seu teste. Agora você pode testar com o seu nome. Ok? É o melhor teste. Então você pode fazer dessa maneira. Então, gente, o que acontece? A partir do momento que você testa pro alto amor, algumas pessoas, você vai falar, eu me amo, o dedo vai abrir. Aí a pessoa vai apavorar. O que acontece, gente? Se você não se ama, você é incapaz de dar e receber amor. Então aí o que acontece? Você não consegue vibrar, porque para você ter amor, você precisa ter alto amor. Para você ter autoconfiança, você precisa ter alto amor. Para você ter autoestima, você precisa ter alto amor. Para você ter gratidão, você precisa ter amor. Para você ter alegria e felicidade, você precisa ter gratidão. Então, uma pessoa que não se ama, gente, ela está passando pelo mundo, mas ela não está vivendo. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa testar no nosso inconsciente é essa questão do alto amor. E quando você fez aqui, eu me amo, e passou, ou seja, você constatar que você não se ama, aí você vai falar o seguinte, você vai testar. Eu sei o que é o amor em toda a sua plenitude? Eu sei o que é o amor em toda a sua plenitude? Se você testar e o dedo abrir, quer dizer que além de você não se amar, você não sabe o que é o amor. Tá? Aí o que acontece? O vácuo de sentimento que existe dentro de você é muito grande. Porque às vezes você pode até querer amar, você quer até querer ser amado, mas você desconhece o que é esse sentimento. Aí você canaliza em outras coisas, interesse, manipulação, em revolta. E aí fica um vácuo de sentimento no ser, no self da pessoa. E a pessoa não consegue evoluir de maneira satisfatória. E aí o que acontece? Não consegue prosperar porque não se sente merecedor. Uai, se você não se ama, como é que você vai prosperar? Como é que você vai receber as coisas do universo? Aí se você não se sente merecedor, o universo, em vez de entregar para você, entrega em uma outra realidade alternativa que você tem. Uma das suas infinitas realidades alternativas. Mas a sua consciência não experimenta isso. Ok, pessoal? Então a gente começa por aí. O primeiro teste que a gente faz é o teste do alto amor. E aí as pessoas falam, mas eu não recebi amor na minha infância. Recebeu, porque o bebê nasce totalmente indefeso. E se você está vivo hoje, assistindo essa live, você recebeu o amor de alguém. Seja do seu pai, seja da sua mãe, seja dos seus avós, seja do irmão mais velho, seja de outras pessoas que cuidaram de você. Porque um bebê nasce totalmente indefeso. Ele não consegue se alimentar, ele não consegue limpar o seu cocô, ele não consegue beber água, ele não consegue mamar sozinho, não consegue andar. É o animal que nasce mais preparado para viver, gente, é o ser humano. Então, nós recebemos amor de alguém para chegar onde nós estamos hoje. E a gente precisa, o todo quer que a gente devolva esse amor para alguém. Para o todo. A gente tem que devolver esse amor que a gente recebe. Em uma existência, outra existência, outra existência.
A Cristiane está perguntando aqui, eu creio que seja Cristiane, porque está uma palavra meio misturada aqui, mas é Cristiane. O que são as realidades alternativas? Então, do ponto de vista quântico, e até pelos mecanismos que existem, essas questões de dimensões tal, e de realidades, na verdade a gente não tem um universo só. Nós temos infinitos universos alternativos, tá? Então a questão de passado, presente e futuro, elas estão todas interligadas por meio de dimensões, mas elas estão acontecendo todas agora. Por isso que as pessoas conseguem antecipar alguma coisa. Ah, eu previ o futuro, a pessoa previu o futuro. Na verdade, ela não previu o futuro. Ela está acessando uma realidade alternativa que está acontecendo todas agora, no mesmo instante, só que em dimensões diferentes. Essas são as realidades alternativas. Então, quando a pessoa pergunta lá para o I Ching, ou pergunta para o Tarô, ou pergunta para o Búzios, ou pergunta para qualquer oráculo, eu vou ganhar na Mega Sena? Aí o oráculo vai responder, vai. Por quê? Todos nós, em alguma realidade alternativa, a gente ganha na Mega Sena. Só que não é nessa realidade que a nossa consciência habita. Então, o oráculo captura essa energia e você tem sempre a resposta positiva. Por isso que essa questão de perguntar sobre o futuro, gente, ela não é legal. Tá? Seja no tarô, seja na cabala, ou seja nas runas, seja nos búzios, ou seja em qualquer tipo de oráculo de Delfos, né? É importante que a gente saiba que não é legal fazer pergunta de futuro, porque o futuro, na verdade, ele não existe. O que existe são várias, infinitas realidades alternativas que a gente tem. Ok? Então, pessoal, posto isso, aí a gente testou o auto-amor, aí você pode testar se você se respeita, você pode testar se você ama o seu pai e ama a sua mãe, se você tem gratidão e gratidão pelo seu pai e pela sua mãe, e você pode se deparar com alguma surpresa, porque às vezes a gente acha que a gente ama o nosso pai e a nossa mãe e a gente não ama, ou que a gente é grato ao nosso pai e à nossa mãe e a gente não é, porque isso está gravado no inconsciente. Na hora que você fizer a afirmação no teste, eu amo meu pai, puf, abriu, é porque na verdade você não ama. Ou, eu sou grato ao meu pai, abriu, é porque você não é grato ao seu pai ou à sua mãe. E isso aí gera uma série de questões, de impactos que vão bloquear o ser, vão bloquear a consciência não consegue prosperar, não consegue andar para frente, e aí tem toda uma problemática que isso aí é todo um trabalho que a gente, enquanto terapia, a gente consegue identificar e a gente consegue reprogramar a pessoa no sentido de tirar os sentimentos negativos e fazer o download de sentimentos positivos para levar a pessoa pro amor, para gratidão, para alegria. E quando eu me amo e me respeito, segundo o teste, mesmo assim me sinto amarrado. Aí você tem que testar pro amor com o pai, com a mãe, se você tem algum sentimento de culpa por algo que você fez. Eu vou tratar de um exemplo aqui genérico. Pessoas, casais que fizeram aborto consciente, tá? Ou seja, provocado. Esse tipo de coisa gera um sentimento de culpa que vai para o inconsciente e amarra a vida da pessoa. O sentimento de culpa provocado por um negócio desse, por um fato desse, ele desencadeia todo um sentimento de culpa e de não merecimento, que a vida não anda mais, nem profissional, nem financeiro, nem o pessoal amoroso, tá? A Cristina está falando, não corre o risco de bularmos esse teste, você pode enganar todo mundo, menos a você mesmo. Então eu acho que por isso que eu fiz a calibração para você testar, porque eu, por exemplo, quando eu testo, eu consigo fazer de maneira correta, quer dizer, eu não tento me enganar. Então a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, porque você quer descobrir que tem alguma coisa errada. Porque se a vida da pessoa não está andando como deveria ser, gente, como deveria andar, algo está errado. Vocês concordam comigo? É uma questão de lógica, porque o ser humano é destinado à exponenciação. O ser humano é destinado ao sucesso, à abundância, à prosperidade. E a vida do indivíduo não anda, seja profissional, seja financeiro, seja pessoal, seja amoroso. Uai, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está legal. E quando começa a aparecer as somatizações, os problemas de doenças, por exemplo, uma pessoa que tenha problema de vitiligo, psoríase e às vezes rinite alérgica. Vamos supor esses 3 problemas são problemas que acometem muitas pessoas aí, né?
são questões do chakra cardíaco que ele está hiperativo e aí ele está respondendo ou por alguma culpa que você tem e que você está com esse chakra acelerado, o sistema imunológico está hiperresponsivo, está hipersensível. Boa noite, Reginaldo, seja bem-vindo aí. Ou você tem alguma questão do medo, né? Você tem uma questão do medo. E aí reflete por causa do medo, você vai ter um sentimento de angústia, de ansiedade, e essa ansiedade faz o seu chakra acelerar absurdo. Boa noite, Reginaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Uma honra ter você aí. Eu tive um caso há um tempo atrás de uma menina, ó, pra vocês dizer como é que esse negócio é sério, gente. Muito sério. Eu tive um caso de uma menina que isso há mais ou menos um ano atrás, a mãe me ligou desesperada porque ela começou com a gripe, fez uma pneumonia dupla nos 2 pulmões e estava na UTI. E ela não conseguia se recuperar, entendeu? E o quadro evoluindo, evoluindo, e a mulher veio me procurar, né? A mãe veio desesperada porque ela não sabia mais o que ela fazia. Porque não sabia o que era, tomando antibiótico de última geração tal, e a coisa não conseguia evoluir. Aí eu fiz a pergunta para a mãe. Mãe, me fala uma coisa, entre 6 meses e um ano atrás, antes do problema da menina, ela teve algum impacto emocional que ela estivesse sozinha, fosse inesperado e foi muito impactante do ponto de vista emocional? Aí a mãe, não teve não, só a babá dela que a gente demitiu de surpresa e essa babá acompanhava ela desde o nascimento. E foi uma ruptura espontânea, foi muito rápido, foi de uma vez, e quando ela chegou ela estava na escolinha, quando ela chegou, era meio período, a gente falou para ela que a menina tinha sido desligada. E acabou, e cortou o contato com a menina. Gente, olha só o que aconteceu. O impacto da falta da babá na vida dessa menina simplesmente fez uma bagunça no chakra cardíaco dela. O nível de ansiedade, de angústia que ela vivenciou foi tão grande que aí culminou, o chakra cardíaco desacelerou e abriu caminho, porque aí a glândula timo ficou hipoativa, abriu caminho para a infecção oportunista e foi exatamente falta de amor que provocou essa doença da menina. A mãe desesperada, o que eu faço? Você vai lá no ouvido dela, pede permissão para o intensivista para você entrar na UTI e fala no ouvido dela que você a ama. Quantas vezes você puder. Quantas vezes você puder. Fala que você a ama, que ela é importante na sua vida, na vida do seu marido, e diga que você a ama, que você gosta dela, que ela é importante na sua vida. E abraça, tal, demonstra amor para ela. O que aconteceu? Uma semana depois a menina saiu e se recuperou. Então, para vocês verem, gente, como que esse negócio é importante, tá? Se uma pessoa fizer um aborto na juventude, ela tem como se perdoar? Então, olha só. Essa questão aí é o seguinte, você precisa se perdoar. Porque o todo, gente, ele não quer, lógico, você registrou lá, é uma questão muito grave, a gente não pode menosprezar isso, mas acontece que você está num processo de aprendizado aqui nesse plano. Isso aqui não é o planeta final, o planeta cadeia, o planeta destruição, o planeta sofrimento. Então isso aqui é o planeta escola. Então, e outra coisa, a gente tem que ver o quadro, o big picture. Não adianta a gente olhar só uma existência. Tem coisas aí, tem todo um encadeamento. É lógico que isso vai contar negativo, mas como é que você gera... Isso gerou um karma. Um aborto gera um karma. Como é que você gera dharma? Amor, ajudar. É isso que o todo quer. A pessoa que praticou um aborto, que impediu o projeto reencarnatório, encarnatório de um ser, de uma consciência, é um preço muito alto, porque tem um monte de gente envolvida, um monte de gente de altíssima hierarquia, um monte de consciência de altíssima hierarquia que está trabalhando nisso aí para tudo dar certo, então você comete é um crime, né? É uma lei natural que foi quebrada. Mas isso é condenação eterna? Não. Você tem que fazer o ajuste de contas. Como é que você ajusta isso? Ajudando. O todo não quer que você volte aleijado, não quer que você volte sem filho, não quer que você volte pobre, miserável, esse tipo de coisa. Não. Ele quer que você devolva o amor que você recebeu.
Você gera Dharma, gente, a partir do ajudar. Ajudar. Você abrir o vidro do seu carro para pegar um panfleto num semáforo, você já está ajudando. Aquela consciência que está ali é a única coisa que ela conseguiu trabalhar, é distribuir panfleto. E tem gente que não acha ruim ainda. Abrir o vidro para pegar um panfleto no semáforo. A pessoa não tem mais nada, ela está fazendo aquilo ali. Então quando você faz isso, um simples ato desse é ajudar. Ajudar o seu próximo, ter paciência com o seu filho. São coisas mínimas. Você pode ajudar de várias maneiras. Não é fazer doação milionária ou... não, ajudar o seu próximo primeiro, que está mais próximo de você. Quantas pessoas a gente conhece aí que faz caridade para fora e dentro é um ditador ou uma ditadora, massacra as pessoas, massacra o filho, massacra a família. Então, essas questões é que a gente tem que olhar para dentro e ver como é que a gente está se comportando. Aí vem um vírus desse, simplesmente bota a família dentro de casa e as pessoas parecem que eu vejo um monte de piadinha na internet como se isso fosse um castigo você ficar junto com a sua família, quando é uma bênção. É um momento de você se fortalecer, porque a família é a célula mestra da sociedade. Então, você aprender a conviver em família, isso é uma coisa que a gente deveria aprender desde o berço. E parece que é um castigo você ficar com a sua família. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, gente. Então, respondendo a sua pergunta, tá, Lêner? Não é que é um castigo eterno, a condenação é eterna, não. É um crime, você feriu uma lei universal e tem um acerto de contas, que isso vai ser feito como? Você tem que gerar Dharma. Você gerou karma, né? Então, ficou negativo lá. Então, você tem que ajudar, tem que gerar amor para poder compensar isso. Expandir a consciência para poder zerar essa conta. Entende? Por isso que a gente tem um processo alquímico chamado mortificatio. O que é o mortificatio? É o alongamento das parcelas suas ao longo das existências, entendeu? O todo está lá anotando. Você tem o seu registro acástico lá. Gerou karma, gerou dharma, gerou karma, gerou dharma. Uma hora essa conta tem que fechar. Tem que fechar, não tem jeito. Gente, o algoritmo do todo, o algoritmo do universo, ele é perfeito. Eu vou te falar que Deus está tão acima disso que ele não entra nessas questões. Deus está muito acima disso. Ele já deu livre-arbítrio para a gente, a capacidade de cocriação para a gente resolver esse negócio, nós mesmos, tá? Então o que acontece? Ele está num nível muito acima. Muito acima. O algoritmo dele é perfeito. Você fez karma, tem que gerar dharma, senão não zera a conta, e tem que zerar a conta. Ok, Lêner? Então a gente tem que lembrar que isso aqui é o planeta escola. Lógico que a pessoa pode se perdoar. Agora, se ela não consegue se perdoar sozinha, tem que buscar ajuda. Tem que fazer um comando de perdão. Correto? Mas é possível. É possível. Não só isso quanto eu. E a pessoa, por exemplo, que comete N assassinatos, igual um dia eu recebi um policial do BOP no atendimento, e o cara foi policial do BOP lá no Rio de Janeiro, o cara com 12 homicídios, 12 assassinatos nas costas, porque matou bandido e tal, e o chakra dele, o chakra cardíaco escuro, na hora que a Patrícia fez o scanner, o chakra da pessoa estava escuro, então você imagina o sofrimento que essa pessoa estava carregando, remorso por ter feito isso, e falou que os 3 últimos ainda foi requinte de crueldade, porque foi uma vingança porque um amigo, um colega de farda tinha sido assassinado, pegaram os bandidos, torturaram e mataram. Então você veja. Agora essa pessoa está condenada? Não, ela cometeu crimes. Ela feriu algumas leis universais. Então vai ter que gerar dharma para poder zerar a posição. Porque fica, né? Cometeu, gerou karma, tem que gerar dharma. Senão você fica na roda de samsara. E outra coisa, o que é feito aqui tem que ser resgatado aqui. Não tem essa de você ir para o outro plano e achar que lá dá uma canetada e resolve. Não existe isso, gente. Não, e a evolução no plano superior é muito mais difícil, porque a frequência é muito mais alta, qualquer deslize, a queda é muito grande, então o processo é muito mais complicado. Por isso que a gente vem para cá, porque a frequência aqui é baixa, você errou, pede perdão, volta lá, ofendeu, desculpa, tal. Então aqui você tem tempo, você tem uma existência para poder fazer essa evolução. Lá não. A frequência lá, ó, é muito alta. Você imagina um mestre ascensional. Um mestre ascenso ficou com inveja do outro, ficou com ciúme do outro. O que acontece? A queda total, uma frequência altíssima. Você imagina uma frequência de 5º plano.
de existência, uma frequência de um ser que está numa sexta, sétima, oitava dimensão. Qual que é a velocidade de vibração, a vibração desse ser, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então fez aqui, o resgate é feito aqui. Aí você pode fazer de vezes, que é o mortificatio, né? Aí tem gente que, na hora que faz o projeto lá dele, não, pega uma doença muito foda e o cara passa por um sofrimento aqui, resgata isso e abate muito para depois vir de novo já com mais merecimento. Então depende, tá? Ele te dá abertura para isso. Agora, o karma tem que ser resgatado com Dharma. Não tem jeito, não tem jeitinho, não tem canetada. De alguma maneira a pessoa tem que gerar essa luz para poder cobrir o que foi feito, né? Mas ele não quer que você sofra, não quer que você seja pobre, miserável, não quer que você seja um aleijado, ele não quer isso. O todo quer que você devolva o amor que você recebeu. É isso. Por isso que ele falava lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. O que é isso, gente? É quântica pura. É vivenciar o amor. Ele estava falando de Skaula Hawks lá 2000 anos atrás. Entende? Só que na época as pessoas não tinham essa capacidade. Ele falava por parábolas, tal, porque não tinha como entender. O nível de expansão de consciência das pessoas na época era muito baixo. Era pouquíssimos discípulos que conversavam com ele de igual para igual. Então a gente tem que entender isso, o momento, né? A amiga está perguntando aqui, eu perdi um bebê aos 7 meses de gestação por causa de eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Acabei de descobrir que guardo culpa por isso. Gratidão. Então, eu não consigo ver seu nome aqui, mas você pode se perdoar, tá? Porque não é uma coisa que você precisa carregar, porque... E talvez os problemas, e geralmente pessoas que têm sentimento de culpa, desperta às vezes diabetes, desperta problemas de esclerose, problemas de desgaste da coluna, porque vem um sentimento de autodepreciação e tudo isso é descarregado do corpo físico. Então você pode se perdoar e pode fazer as pazes com o seu bebê, porque a consciência dele está viva no plano superior, que está tudo certo, tá bom? Não precisa ficar culpada por isso, ok? Tá pedindo aqui para salvar a live a Joyce, porque a internet tá ruim. Gente, eu tentei salvar as duas últimas, não consegui, mas eu vou tentar salvar hoje, tá bom? Voltou, tal... Então, pessoal, Então, adenoma de intestino grosso. Olha só, gente, quando a pessoa tem um problema no trato intestinal ou no trato digestivo, é um problema de bocado. Geralmente está relacionado ou com alguma coisa que a pessoa não quer engolir e está sendo obrigada a engolir, ou é algo que a pessoa quer pôr para fora e não consegue, ao longo dos anos. Ou por questões de relacionamento, ou por questões profissionais, ou por questões de relacionamento pai e filho. E quanto mais baixo é essa somatização, é o problema, mais profundo e antigo e crônico é esse problema de bocado, entendeu? Então, muito provavelmente é algo que a pessoa não está conseguindo engolir ou não conseguiu engolir ao longo da vida e foi obrigado a engolir, ou algo que ele quis exteriorizar e não conseguiu exteriorizar. Então, isso vai internalizando, internalizando, internalizando até chegar no intestino grosso, tá bom? Pode ser algo dessa maneira aí. É possível o mesmo espírito reencarnar como filho de quem fez o aborto? Olha, isso aí é o seguinte, pode ser, mas é raríssimo, porque essas questões de projeto reencarnatório, ele é muito bem desenhado. Então, o momento, a situação que vem, pode acontecer, mas é raríssimo isso aí. Até porque no momento que a pessoa no momento que a pessoa fez isso, causa um dano energético, tanto na pessoa quanto no bebê, tá, que foi abortado. Então é muito difícil, ele tem que ir para um processo de recuperação, tal, isso leva tempo. Então eu entendi que se o mesmo espírito que
que foi abortado, se ele pode voltar com a mesma pessoa que foi filho, né? Então isso é muito difícil, tá? Eu nunca vi um caso desse. Não falo que não seja possível, mas é muito difícil. Por causa de todas as energias que têm envolvidas aí, os processos que envolvem nisso aí. Porque para um ser vir para esse plano, gente, há todo um planejamento, um envolvimento muito grande, várias consciências, tal, preparando esse projeto. A pessoa não cai aqui de paraquedas, tá? Não é acidente de percurso, vem por algum motivo, ok? Alguém está perguntando aqui sobre se puder falar rapidamente sobre a velocidade da fala agregada à rinite. Pelo que eu entendi, a pessoa fala mais devagar ou mais rápido com a rinite, né? É isso que eu estou entendendo? Se você puder me confirmar aí, mas eu vou tentar falar do que eu entendi aqui. Gente, esse chakra aqui, o chakra laríngeo, que é responsável pela fala, que é responsável pelo labirinto, né, dos ouvidos, que é responsável por toda essa parte aqui, ele está interligado com o chakra sexual. Então, sentimentos de culpa, sentimentos de remorso, sentimentos de vergonha, eles interferem diretamente no seu chakra sexual. E por tabela, porque eles estão interligados, ele interfere com esse chakra aqui. Então o que acontece? A fala está atrelada a isso. É uma somatização provocada por isso. Então pode ser uma questão de da questão sexual, do chakra sexual, por culpa, vergonha e remorso, ou do próprio chakra, porque esse chakra aqui tem a ver com as verdades da vida. Então, às vezes, se a pessoa está vivenciando uma mentira, entre aspas, algo que ele não quer e está vivenciando, ou algo que deveria ser e não é, aí ele somatiza aqui também. E pode somatizar dessa maneira. Agora, a questão específica da rinite, ela é fruto seria um processo alérgico, né? Pode ser um processo alérgico, e é pela hiperatividade do chakra cardíaco com relação ao estímulo da glândula timo. A glândula timo fica hiperativa, o sistema imunológico fica hiperresponsivo. E aí tem as questões de rinite, as questões de alergias, as questões de as cistites, né, que às vezes não são detectadas, são processos desses também. Aí as questões mais graves, por exemplo, pode evoluir para um vitiligo, evoluir para uma psoríase, evoluir até para lúpus, para doenças autoimunes muito fortes, esclerodermias, esclerose, etc. Então tem que ter um cuidado com isso aí. Pode sim ser, tá? Mas teria que dar uma olhada melhor no seu quadro aí, porque só pela rinite pode ser, mas a questão da fala atrelada aí pode ser algo que você não queira aceitar, que você não está aceitando, está vivenciando uma coisa que você não quer aceitar, e aí essa fala rápida vem como uma somatização por isso, tá? Tenho de vez em quando crise de rinite. Geralmente a crise é deflagrada quando você tem um problema de ativação do chakra cardíaco. O chakra cardíaco fica hiperativo, tá? Pode ver que são questões de ansiedade atrelada. Aí tem que ver qual que é o gatilho, porque pode ser por sentimento de culpa, pode ser por sentimento de medo e correlatos, ou pode ser por sentimentos de raiva. Então, às vezes, no momento que você sente uma raiva por alguém, você não pode atuar ou não tem como sair daquela situação, aí você fica angustiada, fica ansiosa, deflagra esse processo. Às vezes, questões profissionais têm isso, quando às vezes você entra em conflito com o chefe, ou num relacionamento em casa, às vezes com a esposa ou marido, pode ser alguma coisa desse tipo aí, tá? Então, rinite alérgica, mesma coisa, chakra cardíaco, né? Glândula timo fica hiperresponsiva, e aí tem que ver o porquê disso, para ver qual o sentimento que está deflagrando esse processo aí, que está despertando angústia e ansiedade, que é isso aí que faz o chakra cardíaco ficar acelerado, né? Verdade, já percebi. Ok, muito bom, excelente. Então, pessoal, na verdade, voltando aí ao nosso... Eu estou olhando o relógio aqui porque esse tempo aqui a gente tem que ficar de olho, senão a live cai e a gente é cortado, né? Então, pessoal, olha, então, cálculos renais já é outra lâmina
do tecido, né? Então ele é parte o tecido renal é da endoderme. Então é o seguinte, olha, pode ser questões de autodepreciação, tá? Pode ser uma questão de autodepreciação, provocada por algum motivo, mas atinge tanto a questão de vesícula quanto a questão de rins também, tá bom? Então tem que analisar se ele tem algum sentimento de medo oculto, algum sentimento de, às vezes, de culpa ou vergonha ou remorso também oculto, que provoca isso, tá bom? Há de se observar, mas é uma questão é uma autodepreciação, tem que ser olhado isso aí. E deve ter outras correlações também, não é só... Ele pode ter, se for observar bem, além do cálculo renal, ele pode ter calcificação de coluna, pode ter problemas às vezes de esporão, às vezes problema de alguma questão de coluna, problema de articulação. Isso nunca é isolado, é questão de observar. Ok? Pessoal, então, o objetivo hoje, o bruxismo, aí é altíssima ansiedade, gente. Altíssima ansiedade. Então, isso aí é o corpo falando mesmo, tá bom? Então, pessoal, o objetivo hoje dessa live foi trazer essa questão de você poder se autoanalisar, porque quando você se conhece, fica mais fácil de resolver os problemas. Então, esse pequeno teste que eu passei para vocês aqui hoje, se você fizer ele com honestidade, com bastante sinceridade, você vai ter que detectar muitas questões da sua vida que podem ser ressignificadas, tá? Principalmente consigo mesmo, nas questões de auto-amor, como também nas questões de pai e mãe, que são questões que são assim fora do comum. A doença autoimune que ataca os rins, as doenças autoimunes são problemas de aceleração do chakra cardíaco. Às vezes a pessoa, por exemplo, é uma pessoa muito fechada, ela não se abre, e ela vai guardando tudo. Isso gera uma melancolia, gera uma angústia interna e aí provoca essas questões. Todas essas questões autoimunes, elas são provocadas pelo desequilíbrio do chakra cardíaco, a glândula timo ela fica hiperativa e o imunológico fica hiperresponsivo. E quando a pessoa começa a ter gatilhos, um ou outro gatilho, aí isso aflora, tá bom? Então é uma questão do chakra cardíaco, ok? Os melasmas, né? Os melasmas são questões aí de... Deixa eu só dar uma pensada aqui. Pele, exoderme, pode ser questões de autodepreciação, questões de autopunição também, tá, pessoal? Aí aparece dessa maneira. Então tem a ver com algum sentimento que você carrega, às vezes de rejeição, ou de autorrejeição, ou sentimento que foi rejeitado por alguém, sentimento de não merecimento. E da mesma maneira que aparece essa questão do melasma, também pode entrar as questões de aumento de peso, tá? Associado a essa questão aí. A Tina está perguntando como ajudar. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Como ajudar a pessoa que está com problema? É isso? Se você puder confirmar para mim aí. Urivan... A questão da rinite. Pode ser relação com a vergonha, viu, Irvan? Pode ser relação com a vergonha. Sim, pode ser. Colesterol alto. Colesterol alto tem a ver com a questão da chakra do plexo solar. É a questão relacionada com mágoa, raiva, ódio, rancor exacerbado, que você não consegue perdoar. Pode ser rancor com terceiros ou pode ser rancor consigo mesmo, tá bom? Provoca esse aumento de colesterol, caminha para hipertensão e aí para os acidentes, né?
futuramente, quando a pessoa não ressignifica os acidentes vasculares e os infartos, etc. Vergonhas familiares? Não, ele pode ser qualquer tipo de vergonha. Por exemplo, às vezes você sofreu um bullying na infância, na escola, e você ficou com vergonha. Isso vai para o seu inconsciente, registra e você não consegue, isso apaga e fica gravado lá. Ou teve algum evento seu na infância, com a família, tal, que você ficou com muita vergonha. Aí pode desencadear também. Depende muito do tipo da pessoa. Tina, então, deixa eu ver qual foi sua dúvida aqui, porque eu não guardei. Só um minuto, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu não guardei aqui. Deixa eu ver se eu volto. Só um minuto. Como ajudar? Então, com relação à ansiedade. Ok. Então, com relação à ansiedade, o que você pode fazer é o seguinte: meditação, tá bom? Pode fazer a meditação. Você pode ter um vídeo no YouTube que chama Equilibrando os Chakras em 7 minutos, tá? Você pode colocar esse vídeo e o áudio com um fone de ouvido, pode ouvir pela manhã, pode ouvir à noite ao se deitar. Ele ajuda muito esse negócio, tá? Esse vídeo. E também tentar identificar qual que é o gatilho da ansiedade da pessoa, que pode estar atrelado a algum desses sentimentos. Pode estar atrelado ao sentimento medo, com algum medo que a pessoa carregue, pode carregar a questão da culpa, da vergonha e do remorso, que também ela ataca o cardíaco, ou pode também a pessoa que tem rancor, mágoa, raiva, que está sendo obrigada a conviver com alguém ou pessoas ou situação que gera algum tipo de rancor, tá bom? Então na hora que você identifica isso, fica mais fácil de ressignificar. Mas para diminuir a ansiedade como paliativo, como para melhorar, você pode botar esse áudio-vídeo, chama Equilibrando os Chakras em 7 minutos. Tem no YouTube, tá, pessoal? Uma pessoa muito fechada, não gosta de sair de casa e pouco conversar. Aí tem que ver por que a pessoa é fechada, né? Porque pode ser uma questão do self dela mesmo, porque às vezes a pessoa não gosta de conviver tal, e ela é fechada, ou pode ser um processo já que esse fechamento é uma melancolia, e aí se for uma melancolia realmente, que ela está com um processo que o chakra cardíaco dela está ficando hipoativo, se continua desse processo pode deflagrar outras somatizações, mas aí pode ser muitas coisas, pode ser algum problema que a pessoa sofreu na infância, algum abuso que sofreu, pode ser alguma violência que ela tenha sofrido, pode ser alguma questão de bullying em escola, pode ser alguma questão de tratamento hostil de pai e mãe com a pessoa, às vezes a pessoa foi tratada com muito rigor, ou às vezes com muita hostilidade, ou com brutalidade. Isso tudo pode fazer a pessoa ficar muito fechada, né? Então teria que analisar qual que é a causa do porquê que a pessoa está assim, ok? Eu acho que eu respondi aí a questão da ansiedade, né? Pessoal, faltam 5 minutos aí para nossa live acabar, né? Então fica aqui a minha gratidão para vocês. Gente, eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu estou com alguns projetos de fazer alguns mini cursos, webinários. Só que para isso eu preciso usar a plataforma do YouTube. E para fazer isso, eu preciso atingir 1000 seguidores no YouTube, tá bom? Então se vocês que acham que vale a pena aí, que conseguem, que acham que vale a pena esse trabalho e que vale a pena disseminar, por favor,
pega alguma live que vocês gostaram lá no YouTube, dissemina nas redes de vocês aí, me ajudem a aumentar a quantidade de seguidores no YouTube, para que a gente possa fazer esse trabalho lá, porque aqui no Instagram é muito limitado. Então eu só posso fazer a live aqui de 1 hora, já está acabando, e às vezes as pessoas querem tirar dúvida e tal, e aí a gente não consegue desenvolver, tá bom? Então, se vocês puderem me ajudar a disseminar esse trabalho no YouTube e levar as pessoas, me ajudarem as pessoas a seguir o canal do YouTube, que é o nome do canal é Aplicada Terapia Quântica, Terapia Quântica Aplicada, tá? E aí você pode me ajudar lá, porque na hora que a gente conseguir 1000 seguidores eu posso fazer live ao vivo no YouTube. Tá bom, pessoal? Eu agradeço vocês aí. Alguém me perguntou aqui se lá tem o comando. Deixa eu ver aqui. Esse teste, se você está falando do teste nesse teste, a live vai ficar gravada, aí é só você depois acessar a live lá no YouTube, ou amanhã ela vai estar rodando no Store, né? Aí você pode ver os testes que eu passei aqui, tá bom? A Alessandra tá falando aqui. Ô, Alessandra, agora que eu vi, Alessandra, seja bem-vinda aí. Gratidão por estar assistindo a gente aí. Aí o meu amor me salvou aí, colocou terapia quântica aplicada. Gratidão, minha vida. Então, perfeito. O Marrute quer, então você já salva aí, depois eu te aviso, porque se eu perder aqui, eu tive... a Alessandra tá colocando aí, ó, o canal. Beleza, gratidão. Obrigado aí. Pessoal, vai cair aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Alguma dúvida que vocês tenham que a gente não conseguiu retirar, pode... Já ficou aí, tá, Gisele? A Patrícia já colocou aí. Se você rodar aí, você já vai ver, tá? Terapia Quântica Aplicada no YouTube. Pessoal que tiver dúvida ainda, pode entrar no direct aí, ou colocar pergunta aqui ou no YouTube. Tem uma série de lives lá, uma série de mini cursos, tem algumas coisas lá que já estão, mas são gravadas, não são ao vivo, mas o pessoal pode acessar lá. Ok, pessoal? Gratidão, gratidão, gratidão a todos, muita luz a todos. Eu espero que a live de hoje tenha sido bastante ilustrativa para vocês e possa ajudar vocês aí na vida de vocês. Ok, pessoal? Gratidão, muita luz, paz e verencial a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até quinta-feira, hein? Tem live de novo. Tchau, tchau.